Diante de toda a desarticulação aí política do governo, vamos conversar mais uma vez com a Luciana Verdolim. Luciana, então, o presidente Lula deseja praticamente conversar ele mesmo com parlamentares, senadores, deputados. É isso, Luciana? É isso, porque já viu que vai ser difícil aprovar qualquer coisa no Congresso Nacional com esse mau humor que a gente está vendo tanto na Câmara quanto no Senado. Agora, o presidente Lula, logo que tomou posse nos primeiros dias do mandato, já havia alertado que era preciso conversar mais, era preciso ter tempo para receber tanto aliados quanto a oposição. Disse aos ministros que eles precisavam abrir as portas dos ministérios para conversar com os parlamentares, que o Congresso sempre foi de extrema importância, mas isso não foi o que aconteceu. A reclamação é geral. Os deputados, os senadores reclamam que não são recebidos nos ministérios. E quando são recebidos, é tudo muito rapidamente e eles são transferidos para as áreas técnicas dos ministérios. E é isso que o governo está avaliando que é preciso mudar. As críticas são feitas diretamente ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, mas sobra também crítica para o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Até o próprio presidente Lula, a crítica lá no Congresso Nacional é de que ele prometeu conversar, mas não é isso que ele tem feito. Essa semana que se inicia amanhã vai ser uma semana corrida, inclusive por conta do feriado e por conta de viagens que o presidente vai fazer aqui mesmo no Brasil. Por isso, na semana do dia 12, o Palácio do Planalto está sinalizando que o presidente vai querer aí tentar retomar os laços com o Congresso Nacional e a expectativa é de que ele chame parlamentares para conversar. A ordem é negociar, é tentar acabar com esse mal-estar que foi criado com a votação da medida provisória da reestruturação dos ministérios lá no Congresso Nacional e também acabar aí, garantir uma maior aproximação com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Luciana Verdolim, daqui a pouco você retorna conosco. Eu quero ouvir o Nelson Kobayashi. Kobayashi, nós vimos lá a cena, né? O presidente apertando a mão, aquela clássica da política, né? Para os fotógrafos, cinegrafistas. Eu me recordo uma vez o presidente Lula, ele veio conversar com o prefeito Paulo Maluf aqui para garantir apoio a Fernando Haddad e a Prefeitura de São Paulo. Era uma cena quase que totalmente inesperada, né? Eram adversários políticos. Aí abre o portão lá da casa do ex-prefeito Paulo Maluf e tava lá o Haddad, o Lula, eles apertando a mão. E uma cena que jamais esqueci, Kobayashi. Agora, a desarticulação do atual governo é muito maior em relação aos demais governos petistas, né, Kobayashi? Sim, tem alguns porquês, na verdade, isso, né, Marcelo? Primeiro, a popularidade não é a mesma daqueles primeiros mandatos do presidente Lula. A popularidade dele é muito menor, veio de uma eleição apertadíssima. Segundo, porque ele não tem ampla maioria no Congresso, aliás, um Congresso bem conservador, que formou deputados do PL, por exemplo, são 99, então tem muitos parlamentares que são ideologicamente antagônicos às políticas do presidente Lula. Terceiro, porque o próprio centrão do Congresso não está muito bem articulado. O Arthur Lira, ele quer demonstrar força, demonstra que é um líder de todos os parlamentares, ou da maioria deles, mas, por exemplo, a gente tem 2 blocos de centro no Congresso, ou especialmente na Câmara dos Deputados, né? E as pautas do governo não são também aquelas tão fáceis de serem aceitas no Congresso Nacional. São pautas difíceis, são pautas que não têm ali aquela aprovação, a exemplo do PL das fake news, que não tem uma ampla aceitação da sociedade, inclusive. Então, são muitos fatores nessa discussão toda. A gente tem também alguns mecanismos que não estão mais disponíveis ao governo federal nessa negociação. Por exemplo, o orçamento secreto do presidente Bolsonaro já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É claro que o governo vê algum outro jeito ali de liberar emendas parlamentares, não com aquele meio tão secreto que não deixava rastro de onde é que vinham as indicações para o orçamento, mas
o presidente Lula está tendo que avocar essa articulação para ele realizar com o Congresso, o que não é bom, porque quem faz articulação em algum momento tem que falar não, e não é a figura do presidente essa, a de que vez ou outra vai ter que colocar um não numa mesa de negociação. Ele precisaria mesmo era de um bom ministro, ou da Casa Civil, ou de Relações Institucionais, para fazer esse meio campo. Ele tem do lado dele ali o vice-presidente que poderia fazer essa função. Não é alguém que tem histórico no parlamento, mas foi governador de São Paulo por 4 vezes, então é um político experimentado. Só que a história nos mostra que o presidente Lula talvez não queira o seu vice tão próximo assim do Congresso Nacional.